O Universo da Leitura está de volta. E agora a gente vai sair das críticas em direção aos elogios. O livro tinto de hoje é especial para aqueles que querem se aventurar no mundo literário, mas também refletindo sobre representatividade e lugar de fala dos autores em relação às suas obras. Assista agora e descubra quais são as nossas indicações. Fala galera, muito bem-vindos ao primeiro Livro Tinto de 2019. Meu nome é Camila, sua sommelier de livros aqui nesse quadro, e pode pegar sua taça, copo, xícara, o que você quiser, que hoje a gente vai falar de representatividade e lugar de fala. Talvez você ainda tenha suas dúvidas de como notar a representatividade na literatura e de como o lugar de fala se mostra nos livros, mas a gente espera que depois das indicações de hoje você se torne um apreciador mais consciente. Então, para começar, eu vou falar de um livro que fez muito barulho no mundo literário assim que foi lançado, e tem até filme confirmado, e eu tô falando de Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. O livro vai contar a história da Zélie, que é uma menina que tenta trazer a magia de volta para o mundo dela e, com isso, tentar livrar o povo dela da opressão. E eu sei que esse plot parece simples, mas é um livro que vai abrir espaço para falar de escravidão, já que a história se passa em um universo distópico, muito parecido com a África subsaariana, então todos os personagens são negros, e a gente vai ver a questão da escravidão e do colonialismo ser trabalhado dentro do universo distópico. A autora, a Tomi, é de origem nigeriana, porém a ideia para escrever o livro não veio da conexão que ela tem com a Nigéria, mas de uma conexão que ela tem com o Brasil. Foi passeando aqui que ela teve o primeiro contato com os orixás e com as religiões africanas, que é o que constrói todo o pano de fundo da narrativa. O filme ainda não tem data confirmada, então a gente vai ter que ficar muito atento para saber quando ele vai sair, mas enquanto isso você já pode ler o livro que foi publicado pela editora Rocco. The first inspiration for Children of Blood and Bone came when I was in a gift shop in Salvador, Brazil. And Salvador, Brazil, I think, has the most Nigerians outside of Nigeria. So I guess I shouldn't have been surprised about that all the cool things I was discovering came from Nigeria. But when I was in this gift shop and I saw a picture of the Orisha for the first time, and that was mind-blowing because, you know, I'd never seen that. I've never imagined that we could have African gods and goddesses. And so it blew open my imagination and the world of the book came to me. A segunda indicação de hoje é, na verdade, um combo, porque a gente vai falar de um selo que a editora Disney criou com o escritor Rick Riordan. O Rick, para quem não sabe, é autor do Percy Jackson e de várias outras séries que falam de mitologia grega, nórdica, romana e egípcia, e o autor recebia constantes pedidos para escrever sobre outras mitologias. Levando em consideração todos esses pedidos que ele recebia e o fato de que ele já tem 4 séries mitológicas para escrever, a editora Disney acabou criando o selo Rick Riordan Presents. E funciona da seguinte maneira: o Rick tem um trabalho de curadoria, então ele escolhe o trabalho de outros autores que vão trazer essas mitologias que o público tanto quer ver. Então o Rick escolheu um autor coreano para falar de mitologia coreana, um autor indiano para falar de mitologia indiana e assim por diante. A gente aqui do Livro Tinto achou essa iniciativa muito bacana porque os autores assumem o lugar de fala, já que eles são participantes da cultura que eles relatam nos livros, porém não é perfeito porque os autores são americanos. Então, corrigindo, são autores americanos de origem coreana, americanos de origem indiana e assim por diante. Infelizmente, não é o caso de autores indianos que vivem na Índia e contam histórias que se passam na Índia. A maioria das histórias também se passa nos Estados Unidos. Não é perfeito, mas pelo menos é um começo para a gente falar de representatividade cultural e diversidade cultural. E a gente vai contar para vocês, resumidamente, o plot de cada livro que já foi lançado. Então, o primeiro livro é o Dragon Pearl e vai contar a história da Min, que vem de uma longa linhagem de espíritos raposa. Esse livro é de mitologia coreana. O segundo livro se chama The Storm Runner, é sobre mitologia maia, e a gente vai acompanhar a história do Zane, que é um menino que vai tentar aí desvendar uma antiga profecia maia. E o terceiro livro vai falar de mitologia indiana, e sim, esse é o mais legal de todos. Ele tem o título Arusha and the End of Time, e a gente vai acompanhar a história da Aru, que é uma menina que vai tentar encontrar os 5 irmãos Pandava da mitologia hindi para tentar salvar a família dela. I grew up in a mixed race home, so my mother is Filipino, my dad is Indian. And so the way that we bridged those cultural gaps at home was through fairy tales and stories, and like the more things that you read, the more stories, fables, etc., the more you see that they are all the same across every cultural spectrum. Os títulos dos livros estão em inglês porque, como você já deve ter pensado, esses livros não foram publicados no Brasil, porém, pode ficar tranquilo que a próxima indicação é brasileira.
Se a gente está falando de representatividade cultural, é claro que a gente tinha que trazer um autor brasileiro e Felipe Castilho é o autor escolhido de hoje. A gente vai indicar aqui para vocês a série O Legado Folclórico, que foi publicado pela editora Gutenberg, e nessa série a gente vai acompanhar as aventuras do Anderson Coelho, um menino de 12 anos que vai se deparar com algumas criaturas do folclore brasileiro e vai ser escolhido por uma instituição secreta para capturar essas criaturas. Essa série começou a ser publicada em 2012, ao todo são 3 livros, e a gente vai ver várias criaturas do folclore brasileiro aparecendo durante a narrativa. Então a gente vai ver a Caipora, a Iara e o Boitatá se encontrando com o Anderson durante a história. Felipe Castilho já tem outros livros publicados, provavelmente você ouviu falar dele com o livro A Ordem Vermelha, que foi lançado na Comic Con do ano passado. Ele escreve muito bem e essa saga do legado folclórico, na minha opinião, é como se fosse um Percy Jackson com a mitologia brasileira e você pode encontrar esses livros em todas as livrarias do Brasil e na Amazon para vender na internet. Eu faço releituras de mitos para um público que é muito ligado em tecnologia, games, que o pessoal chama de público geek, né? Meus 3 primeiros, o Ouro, Fogo e Megabytes, que saiu em 2012. O primeiro livro do Legado Folclórico. Esse aqui é o segundo, A Terra e Lua Cheia, foi em 2013. E esse aqui é o terceiro, Ferro, Água e Escuridão, que saiu em 2015. E falta para concluir o Aço, Vento e Sacrifício, que é o 4º livro, que estou escrevendo ainda. Bem, era isso por hoje, gente. Comenta aqui qual desses livros você já leu e qual você conhece. A gente adora ler os comentários de vocês. E deixa aqui também qual livro que você conhece que tem representatividade e que você acha que deveria ter aparecido no programa de hoje. É isso e até a próxima! Hoje o Universo da Leitura começou trazendo para vocês um projeto de extensão. E vamos encerrar com um top 5 de projetos que usam a educação como uma ferramenta de mudança. Uma observação, os projetos foram elencados em uma ordem puramente alfabética, afinal consideramos todos igualmente impressionantes. 5, 4, 3, 2... Boa viagem, meninos. Boa viagem. Na nossa 5ª posição está o Road Reader, um projeto que busca diminuir o nível de analfabetismo em países de baixa renda. Ele aproxima professores e alunos de ensino fundamental a e-books disponibilizados gratuitamente. Atualmente já são 54 países que são atingidos pelo projeto, mais de 185 mil leitores e mais de 15 mil obras disponíveis. Em 4º lugar, temos um projeto que busca dar visibilidade à população LGBT. Ele se chama Tem LGBT Aqui. É financiado parcialmente pelo Fundo da Cultura de São José dos Campos. É o primeiro da cidade com esse intuito e leva oficinas de audiovisual e também palestras para pessoas da comunidade. Em 3º lugar, temos o projeto Imagens em Movimento. Ele leva oficinas de cinema até alunos de escolas públicas de 3 cidades do estado do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mais de 870 alunos já participaram das oficinas e também já filmaram mais de 122 curtas-metragens. Desconstruindo o mito do lápis cor de pele está no nosso top 5 como 2º lugar, mas ele ganhou a premiação de 2018 do Prêmio Paulo Freire de Educação. O projeto visa ensinar sobre cultura afro-brasileira e africana junto com a sua história nas escolas públicas. E no número 1 está o projeto CAPTA, realizado no Panamá, que busca empoderar mulheres em situação de extrema pobreza. Como ele faz isso? Trazendo oficinas de qualificação profissional e também falas de autossuficiência e autoestima. Mais de 576 mulheres já participaram do projeto. Terminamos aqui esse bloco. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Já está seguindo a gente no YouTube? Acho ótimo! Pode ver os outros vídeos que a gente se encontra aqui novamente.